Bom dia! Bom estar aqui com vocês, né? Estava conversando com a Andréia ontem, ela estava tentando descobrir qual foi a última vez que nós estávamos aqui. Ela falou 3 anos, mas foi antes da pandemia. É bem antes da pandemia. Então tem um tempinho, né, que nós não aparecemos por aqui, e nessa data tão especial nós queremos de fato honrar o Gustavo. Mandaram botar até uma camisa caipira. A única que eu tinha tá apertadaça em mim, entendeu? Mas falaram que tinha que ser caipira hoje, né? Então eu tentei botar um aí, mas é isso, gente. Amém? Preparados para ouvir a palavra de Deus? Abra o saltério comigo, nós vamos ler o Salmos 128. Salmos 128, nós vamos ler do 1 ao 6. Esse é o nosso texto nesta manhã. É super interessante esse salmo, e quando comecei a estudar e pensar sobre ele, vi algumas traduções, alguns títulos para esse salmo. E é interessante porque na NVI o salmo é conhecido como o temor de Deus e a felicidade do lar. Eu achei super interessante, né, esse título que a NVI deu ao salmo. Mas quando eu fui para a NVT e também para a Almeida, é interessante que a NVT vai dizer que é um cântico de peregrinação, certo? E a Almeida vai chamar de um cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. E é exatamente sobre isso que eu desejo falar com vocês. Na verdade, o temor a Deus e a felicidade do lar é um caminho de peregrinação. É essa relação com Deus íntima, profunda, que nos leva a rever nossos valores, princípios, nossas responsabilidades. E o salmista aqui irá nos ajudar a pensar sobre aquelas coisas que são de primeira importância na nossa vida, que devemos dar uma atenção extra, valorizar mais e entender nossas responsabilidades diante deste cântico, desta poesia linda, a qual revela para nós a forma como nos relacionamos com Deus e como estamos rumo, dentro dessa peregrinação, a experiência final, né, de estar na presença dele por toda a eternidade. Amém. Então nós vamos ler esse salmo lindo. Eu quero que você já comece a pensar sobre enquanto você lê o salmo, e assim que você encontrar, vamos ficar de pé, vamos ler juntos esses 7 versículos aqui. Salmos 128, dos versículos 1 ao 6. Todos encontraram? Leia na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado, em voz alta. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica dominical aqui, certo? E já ter uma experiência com a palavra, ela é suficiente. Eu vou fazer uma tentativa aqui de expor isso de alguma forma a vocês, mas o próprio texto em si é suficiente para a nossa reflexão dessa manhã. Todos encontraram? Amém. Vou contar até 3, você lê em voz alta, em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto dos seus trabalhos, será feliz e próspero. Sua mulher será cordeira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você seja prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Posso orar com você mais uma vez? Amém. Paizinho, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, tenha total liberdade para nos instruir nesta manhã. Use a minha vida, Deus, de alguma maneira e forma. Deus. Não deixe eu atrapalhar naquilo que o Senhor quer fazer, mas Espírito, tenha total liberdade para nos instruir, para nos amar, para nos disciplinar, para nos exortar, para nos levar à Tua vontade e levar Deus a sério. Então, por favor, Deus, fale conosco mais uma vez essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. O temor de Deus é a felicidade do lar e um cântico de peregrinação. O que de fato o salmista nos revela através desse salmo são 3 áreas de responsabilidade que precisam ser levadas a sério, protegidas e guardadas, para que possamos experimentar aquilo que ele disse, a alegria do Senhor, a bem-aventurança do Senhor. Como o próprio salmista inicia o salmo dizendo: como é feliz quem? Repare o sujeito da frase aqui. Quem? E o meu objetivo nessa manhã é ajudar você a descobrir se esse quem do salmo é você. Este é o meu maior objetivo hoje. Que você seja honesto, sincero consigo mesmo, para descobrir se esse quem aqui do salmo se refere também a você. E nós temos um desafio gigante pela frente devido a isso.
Então são 3 áreas de responsabilidade. Vamos ver a primeira área? Leia comigo de novo o versículo 1. Nós estamos falando da responsabilidade individual. A primeira área de responsabilidade é a responsabilidade que eu tenho para com o meu Senhor, para que eu tenho para com o meu próximo. É uma responsabilidade de cunho individual, certo? O salmista diz assim no versículo 1: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O salmista inicia falando sobre a responsabilidade individual de cada crente. E a palavra usada aqui para descrever essa relação com Deus é a palavra temor. Ela aparece mais de 270 vezes no Antigo Testamento, mais de 60 vezes no Novo Testamento, e ela tem múltiplos significados. Mas o significado que é mais popular e que mais aparece nas Escrituras, para esse termo, temor do Senhor, se refere a 2 coisas, 2 características do temor. Primeiro, é um ato de reverência a Deus. E segundo, um ato de medo. Quais são as 2 palavras? Diga comigo: reverência e medo. Então vamos tentar descobrir o que essas 2 palavras revelam para nós sobre a nossa relação com Deus, mas principalmente o caráter de Deus e como devemos nos aproximar dele. A primeira palavra que eu quero trabalhar aqui é a palavra medo, ou seja, o significado de medo. E é necessário discernirmos que, embora conhecemos a Deus através de Jesus, e Jesus o chama de Abba, certo? É uma palavra no aramaico que significa paizinho. Essa relação com Deus é íntima, nesse nível, nessa proporção. Nós precisamos também entender que Deus é outra categoria de ser. E nós devemos nos aproximar de Deus também com pavor, espanto e terror. Se não temos essa dinâmica nessa relação, de embora Ele ser nosso Pai, mas por ser outra categoria de ser, nós precisamos nos aproximar com pavor, com terror, com medo e espanto, nós não entenderemos de fato o que essa relação significa para todos nós. Paulo, apóstolo, descreve isso de uma forma muito clara em sua carta aos Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Acharam? Vai ser projetado? Não, né? Vai? Ok. Filipenses 2, 12 e 13. Ele está buscando, Todos acharam? Ok, leia comigo esse texto. Diz assim: assim, repare como Paulo descreve os filipenses. Meus amados. Eu gosto quando Paulo começa a falar sobre amor, porque vem bala pela frente. Né? Certo? Ele diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele diz assim, olha isso: põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Repare as 2 características muito presentes aqui nessa relação com o nosso Salvador, que é Cristo. É uma relação de temor, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é uma relação também de tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Se eu fosse descrever essas 2 palavras em uma frase só, um sentido só, eu diria que o Salmo inicia assim: como é feliz a pessoa que leva Deus a sério. Isso que eu diria sobre esse Salmo. Ele começa dizendo assim: como é feliz a pessoa que leva Deus a sério. Amém. E o alvo da minha vida, e recomendo que seja o alvo da sua vida, é não manter Deus na periferia. É não manter Deus como segundo plano da minha vida ou como algo opcional. A verdade é o seguinte, escute essa frase aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. A maioria dos cristãos em nosso tempo tem um Deus que é próximo o suficiente para ser respeitável e Ele é longe o suficiente para não atrapalhar a nossa agenda. Vou repetir, tá? Eu acho que você precisa... Deus não quer viver na periferia das nossas vidas. Ele quer estar envolvido com tudo. Como um pai deseja se envolver com um relacionamento íntimo com seus filhos, assim o nosso Pai deseja que nós vivamos assim. E o medo é parte dessa relação, certo? Graças a Deus que nós tivemos pais que transmitiam medo a nós, né? Eu morri de medo da minha mãe, gente, não sei você.
Mas o negócio era disciplina brava. E hoje, com 47 anos, eu olho pra trás e falo assim, graças a Deus que eu tive uma mãe chata. Graças a Deus que ela não deixava fazer muitas coisas. Certo? Eu tinha muito medo dos meus pais. Era só minha mãe dizer assim, teu pai tá chegando. E quando ela dizia isso, a gente já começava a correr e mexer e fazer as coisas. Porque essa relação, embora eu tinha um amor profundo pelo meu pai, eu tinha muito medo dele também. E essas duas características precisam estar presentes aqui. Então a primeira, dentro do significado que nós estamos trabalhando aqui, é o medo. O medo precisa fazer parte da nossa relação com Deus, porque ele é outra categoria de ser. Segundo, é a palavra temor. A palavra temor significa maravilhamento, reverência, respeito máximo. Eu acho lindo isso, respeito máximo. E se tem um texto que mais descreve, que melhor descreve essa relação de respeito máximo, de medo, de temor, está em Marcos capítulo 10, versículo 32. Abra a Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Vocês vão ler a Bíblia hoje pela manhã, amém? Como é feliz quem teme ao Senhor. Acharam? Marcos 10, 32? Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Os discípulos, eles estavam subindo para Jerusalém. E Jesus ia como? À frente. Consegue imaginar isso na sua cabeça? Eles estão subindo e Jesus está liderando. É o comboio aqui dos discípulos de Jesus e Jesus está na frente. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados. Talvez a sua versão diz isso, admirados? Mas a palavra no original grego é, na verdade, apavorados. Certo? Admiração é uma coisa, né? Temor, medo é outra coisa. É um tipo de maravilhamento, de respeito absurdo e máximo. É a palavra aqui descrita aqui no grego original. Então eles estavam apavorados, enquanto os que os seguiam estavam com medo. Olha aí. Olha as duas características presentes aqui, nessa relação com o ser humano, o Deus encarnado, embora ele fosse, como nós, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, havia essa relação de temor e tremor, de medo e maravilhamento presente nessa relação com ele. E diz o texto que novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que lhe haveria de acontecer. Bom, eu sei que você está tentando discernir como essa relação se funciona na prática da vida, de medo e temor com Deus. Então permita-me ilustrar isso de uma forma muito prática que vai ajudar você a entender o que eu estou dizendo. A melhor forma de ilustrar isso é o seguinte: é aquele sentimento que você tem quando você está a 120 na Tomei e de repente entra um Crown preto, branco ou cinza na estrada. É naquele momento, eu não sei porquê, aquele carro toma todas as áreas da minha vida. É naquele momento que eu fico altamente consciente da sua presença. Eu fico olhando a cada segundo para saber como está a relação dele comigo. Meu pé automaticamente se move do acelerador para o freio. E eu mantenho os olhos fixos no velocímetro, tendo cuidado para não passar aquele Crown. A presença daquele carro afetou tudo que eu estava fazendo. E eu fiquei completamente capturado pela mera consciência da presença daquela autoridade. Isso é temor, queridos. Amém. Isso é de fato temor. Você consegue agora entender isso dentro dessa ilustração? Acho que torna mais claro isso, certo? Como nós perdemos as ações e o controle quando nós estamos diante de uma autoridade, diante de algo que nós reconhecemos que é superior a nós e que pode nos julgar e trazer consequências muito sérias para as nossas vidas. Agora, se você é como eu, o problema acontece quando 3 quilômetros depois aquele Crown desvia e entra numa saída. Que alívio. Eu não sei porquê, mas as minhas atitudes voltam a ser as mesmas de anteriormente. Eu começo a acelerar novamente. Certo? Eu começo a ficar mais tranquilo no volante. A minha atenção se desvia para outras coisas. Eu converso de forma mais calma dentro do carro. Parece que a percepção da não presença daquela autoridade muda as minhas atitudes e muda o jeito que eu vivo. Perdemos o medo. Perdemos o temor, não é verdade? O texto diz: feliz é aquele que teme ao Senhor, ou seja, que leva Deus a sério. Você tem levado Deus a sério?
Você está sensível e perceptível à presença onipresente dele constantemente em sua vida? Você quer ser bem-aventurado, feliz, como o salmista diz? Essa sensibilidade é necessária a todo tempo e a todo momento em nossas vidas. Mas ele vai dizer além disso. Ele vai dizer que não é só necessária a sensibilidade da presença dele, o temor e o tremor de Deus. Ele diz que este homem que leva Deus a sério, ele vai dizer que ele anda nos seus caminhos. Você reparou isso? Feliz é aquele homem que teme a Deus e anda em seus caminhos. Reparem que esse tremor e medo, ele precisa se manifestar nos nossos pés e não nos nossos corações. O coração é o centro das decisões, biblicamente falando. Mas culturalmente, né, coloquialmente, a gente chama isso de coração-sentimento, não é? Então repare que esse andar com Deus, essa manifestação desse temor e desse medo está nos nossos pés. Não está no nosso coração. Está na forma como nós andamos com Deus. Nessa relação profunda e íntima com Ele. Em Tiago 1, versículo 22, você não precisa ler, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O homem ou a mulher que teme ao Senhor é uma pessoa sensível à presença onipresente dele. É uma pessoa que teme e tem medo de Deus e se apavora com esse ser magnífico, soberano, extraordinário, muito além da nossa capacidade de entender. E essa pessoa que manifesta isso em vida, manifesta isso no seu andar a cada dia com Ele. E diz o texto mais ainda, que o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, será abençoado de 3 maneiras. Olha comigo de novo lá o Salmo. 3 maneiras o salmista diz que esse homem que anda com Deus, que teme a Deus, que tem medo de Deus, que leva a Deus a sério, ele será abençoado de 3 maneiras. Ele diz assim, primeiro, este homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. 3 áreas a qual Deus promete abençoar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam em seus caminhos. Primeiro é a área do trabalho. Reparem, o fruto do seu trabalho será abençoado, ou seja, ele está manifestando a sua bênção, o seu favor sobre a área física, a área material das nossas vidas. Segundo, ele diz que esse homem será feliz. A palavra esher aqui no hebraico é a palavra abençoado. Esse homem será completamente pleno, sem carências alguma. Ele será abençoado. Isso não é ausência de problemas, não é ausência de situações complicadas e difíceis, mas é a presença de Deus. É aquele que está no vale da sombra da morte, mas está conosco. Ele é o nosso pastor. Então nós precisamos entender isso. Ele será feliz, abençoado. Isso fala da área emocional. Área física, área material. E ele termina dizendo, e ele será próspero. Você viu isso? É a palavra tov no hebraico. Tov quer dizer bondade. Ou seja, a bondade de Deus nos seguirá todos os dias da vida dele. Quem quer a bondade e a misericórdia nos andando conosco e nos seguindo todos os dias da nossa vida? Reparem, 3 coisas que Deus promete àqueles que levam Ele a sério. O que é isso que quer dizer, pastor? Porque você leva Deus a sério, Deus leva você a sério. Não é assim? Os nossos relacionamentos humanos são assim. Quando nós encontramos confiança em alguém, essa consciência é recíproca, não é? Nós também encontramos confiança do outro a nosso respeito. Quando nós somos de caráter, pessoas do bem, pessoas que andam com Deus, pessoas que temem e têm medo de Deus, isso atrai outras pessoas que também têm essas mesmas características e esse mesmo caráter. E isso é recíproco, se torna uma relação saudável, que constrói, que prospera, que abençoa, que é feliz. Nós precisamos entender isso. Então, como está a sua responsabilidade individual? Primeira área que nós trabalhamos aqui. Como está essa responsabilidade? Está sensível à presença do onipresente? Há um medo nessa relação? Ou Jesus, eu encontro muitos crentes hoje que Jesus é o melhor amigo, assim, um amigão. Jesus é jóia, é meu amigo, e ele está comigo em todas, o que eu faço ele me perdoa, está tudo certo. Não é essa relação que eu encontro na Bíblia Sagrada. É uma relação de respeito máximo, de amor sim, mas é um amor muito diferente desse amor que nós encontramos nas nossas relações interpessoais. É muito diferente do amor que eu tenho pelo André e André por mim. Ele é supremo. Ele deve ser o supremo valor da nossa vida. Então, quando nós temos essa reverência, esse temor, diz o texto que nós seremos felizes. Nós comeremos do fruto do nosso trabalho e nós seremos prósperos. A bondade de Deus nos seguirá. Primeira área individual. Checa aí se está tudo ok. Vamos para a segunda área. A responsabilidade familiar. Vai comigo de novo. Versículos 3 e 4 agora. Nós estamos fazendo uma exposição textual desse texto aqui, certo?
Vamos lá, Salmo 128, versículos 3 e 4. Volta lá, eu quero que você leia comigo. Diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família sempre foi o alvo do propósito de Deus, não foi? Desde o Éden, Deus queria construir família. A história de Deus começa com uma família, se manifesta para abençoar famílias e irá culminar na restauração completa de famílias. O que Deus tem é uma família. E é interessante porque os termos usados para descrever até a relação da Trindade conosco e de nós com Ele é de Pai, Filho e Espírito, é de família. Todo o linguajar, todo o vocabulário do eterno para conosco é um vocabulário familiar. Deus deseja abençoar as famílias da terra. Foi para isso que Abraão foi chamado. E essa promessa em Abraão se cumpre em Cristo. E ele é aquele que abençoará as famílias da terra. Amém. E o que está em jogo hoje, gente? Vamos ser sinceros. Você tem lido notícias? Você tem visto na internet o que está acontecendo nesse lugar chamado família? Está tudo em risco hoje. O que está em jogo é o risco da nossa sociedade atual. É a definição do que é uma família. E nós estamos assistindo de camarote o que é a redefinição de família e as consequências de tudo isso. É isso que está em jogo hoje. Então nós precisamos entender a importância que Deus dá à família e como nós devemos nos relacionar com ela, a partir da nossa responsabilidade familiar. O salmista começa pelo homem, você viu? Ele diz assim: sua mulher será como uma videira frutífera. Amém? Quantas videiras frutíferas nós temos aqui nesta manhã? Amém? Bom, eu descobri que existem 4 coisas principais que façam como a videira venha frutificar. E repare como elas são, de certa forma, interessantes na nossa abordagem aqui nessa manhã. Então, 4 coisas que fazem uma videira frutífera. A primeira delas, diz os... como é que chama esse povo? Pessoa que trabalha com a botânica? Sei lá o nome. Do pessoal que trabalha com a botânica. Ele diz assim, ó: ela precisa ser plantada na primavera, quando as condições climáticas não são nem frias e nem quentes demais. Então eu tenho uma pergunta a fazer para você, homem, porque é para você aqui essa passagem. Como está o clima dentro da sua casa? Muito quente ou silencioso e frio? Eita. Como está o clima? Como está o diálogo? Como está a relação familiar? As condições são favoráveis para o florescimento dessa videira? Será que tem muita pressão e calor ou um frio silenciador? As condições precisam ser ideais para que a videira frutifique. Segunda coisa, ela precisa de 6 horas ou mais de sol por dia. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o sol da manhã é a figura de Cristo, é a figura de Deus para conosco, certo? E todos nós precisamos ser aquecidos pelo sol da manhã. 6 horas por dia. Você tira esse relacionamento profundo com o Senhor, de desejá-lo, de estar na presença dEle, de amá-lo. Segunda coisa, precisa de 6 horas ou mais de sol. Terceiro, ela precisa de uma treliça para crescer. Treliça é um suporte, certo? E é exatamente esse papel do homem, de estabelecer e dar à sua esposa, à sua família, uma casa bem estruturada. É necessária essa estrutura para que a videira venha florescer e a família também. Essa é a responsabilidade de todos os homens. Há suporte. A sua vida é uma treliça onde a sua esposa pode ancorar a sua alma, a sua vida, para que ela cresça e frutifique. Terceiro, nós temos aqui quarto. Primeiro, então vamos repetir para você pegar. Ela precisa ter condições climáticas ideais. Ela precisa de 6 horas ou mais de sol. Ela precisa de uma treliça, de um suporte para crescer. E quarto, ela precisa ser regada com água constantemente. E essa figura da água é emblemática dentro da figura que Paulo usa sobre a relação entre o homem e a mulher. Abra comigo sua Bíblia novamente, em Efésios capítulo 5. Reparem a figura de linguagem que Paulo usa para descrever a relação entre um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. Para que a videira venha frutificar é necessário água constantemente. É necessário que ela tenha suporte, é necessário que ela tenha condições climáticas ideais, que ela tenha sol constantemente. Em Efésios 5, 25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado como?
pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que ela seja regada, purificada, pelo lavar da água, mediante a palavra. Essa é nossa responsabilidade, de regarmos com água, mediante a palavra, as nossas relações, a nossa esposa, o nosso cônjuge. Isso é muito importante. Então nós temos 4 princípios aqui que precisam ser visitados por nós constantemente como homens, para que a nossa casa seja uma casa abençoada, uma casa que evidencia o temor do Senhor, que tem um relacionamento e leva Deus a sério. Mas não fala só sobre o relacionamento do homem com a mulher, fala também do relacionamento da família com os filhos. Segundo, o salmista diz assim sobre os filhos: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe quantos anos demora para que uma oliveira se torne uma árvore adulta? 15 anos. Mas sabe, o fato é de que se nós nutrirmos essa oliveira, se nós cuidarmos e darmos todas as condições para que ela cresça, nós temos árvores ainda hoje, no tempo de Jesus, oliveiras até os dias de hoje, que estão dando frutos lá em Jerusalém. Mais de 2000 anos que essa oliveira continua a frutificar. Os nossos filhos serão como uma oliveira. Os brotos da oliveira que nós vamos dar condições, que nós vamos cuidar, que nós vamos proteger, que nós vamos também regar com a palavra para que cresça e por muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações, eles possam dar muitos frutos. Este é o homem que teme ao Senhor. E por que essa oliveira cresce e frutifica? Porque as suas raízes são profundas. São raízes profundas. Tem um ditado oriental que diz assim, gente: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. A pergunta para você é, dentro desse círculo, dentro dessa corrente que eu citei aqui agora, em qual momento você está? Você se reconhece como um homem forte ou um homem fraco, que gera homens fortes e homens fracos? Em qual lugar da corrente você se encontra nesse momento da sua relação com a sua família? Agora, repare um detalhe no texto. Sim, as nossas esposas serão frutíferas, os nossos filhos crescerão como brotos da oliveira. Mas diz o texto o seguinte, repare um detalhe. Ele diz que onde esses filhos serão prósperos e onde eles crescerão. Ele diz que eles serão abençoados aonde? Ao redor da nossa mesa. Isso é super interessante e traz uma reflexão profunda para os nossos tempos. O que mais está faltando nas famílias hoje? Mesa. Então, como queremos que nossos filhos temam ao Senhor, que caminhem no caminho do Senhor por toda a sua vida, que tenham um relacionamento saudável, compromissado com a igreja, que as futuras gerações possam também temer ao Senhor, amar ao Senhor, quando o básico, o príncipe, que é sentar à mesa, que é o lugar onde os brotos frutificam, onde a esposa é regada, não está acontecendo nos nossos melhores lares. Nós precisamos cuidar dos brotos da oliveira. Não permitir que a internet, o telefone, os games roubam o lugar da mesa. Queridos, vocês conhecem um pouco a nossa história. Carol está com 23 agora, casada. Camille com 19, está estudando lá em Nova York. E essas meninas, tanto elas como a Karine está aqui sentada e ama estar na igreja. Elas amam a igreja. Eu lembro de momentos quando elas choravam quando não poderiam ver a igreja porque estavam doentes. Nós sempre demonstramos amor pela casa de Deus, pelo corpo de Cristo. Sempre falamos, assim, de coisas lindas sobre essa comunhão e como isso era importante. E sabe onde nós falávamos isso? Na mesa. Ali era o lugar onde nós regamos os brotos. Ali é o lugar onde nós alimentamos e nutrimos a nossa videira. É importantíssimo nós considerarmos a nossa mesa este lugar onde as famílias estão sendo nutridas, é onde os filhos estão protegidos, cuidados e são amados. Então nós temos uma responsabilidade familiar, de acordo com o salmista. Você entende essa responsabilidade hoje? Porque, posso ser bem sincero e abrir um parênteses aqui e conversar com vocês, eu já estou ficando cansado de ver pais chorando na minha frente, porque seus filhos abandonaram a Deus e a igreja. E você pensa que isso começou 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás? Não, começou lá com 5, 6 anos. Quando eles viram a igreja como segunda opção, quando eles viram o compromisso com Deus e as Escrituras como algo que fazia como lazer ou como algo que acontecia de vez em quando.
Não havia um compromisso, não havia uma intencionalidade, não havia esse relacionamento, sabe? Assim, que demonstrava valor de fato entre as famílias e a igreja, entre as famílias e os seus relacionamentos interpessoais também. Como está a sua responsabilidade familiar? Tem outro ponto, né? Você quer falar? Não, é que, tipo, às vezes a gente já tem jovens hoje. Ninguém vai te ouvir se você falar. Que hoje nós temos jovens que são filhos de pastores de outra igreja e eles estão conosco. Por quê? Porque na mesa os pais só falavam mal das pessoas. Então, saía do culto e falava mal. Saía do culto, chegava em casa, se tornava uma outra pessoa. E ele falou assim, eu já conversei com meu pai, aqui eu me sinto cuidado como se eu estivesse na igreja que eu tenho pastor. Desculpa, pai, mas você é meu pai, mas eu não consigo te ver como pastor. E ele pediu permissão para o pai estar com a gente lá. Então, o que ele falou? Ele falou para a gente assim, tudo que vocês pregam aqui, eu nunca vi meu pai pregando. E quando meu pai pregava, ele fazia diferente em casa. Então, isso é muito sério, porque hoje os seus filhos estão pequenos e você sai do culto e entra no carro e começa a falar mal de todo mundo. E aí, quando eles crescerem, vocês acham que eles vão querer estar nesse lugar que todo mundo é falso? Né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, porque antes da gente julgar o próximo, nós temos que olhar para nós mesmos. Eu cito isso, talvez semanalmente lá em Nagoya, em GIF, que é o seguinte: o maior inimigo da igreja não é o diabo, é a hipocrisia. O diabo está lá sentadinho na dele, tranquilaço, não precisa fazer nada, porque a hipocrisia faz todo o trabalho por ele. Esse é o maior inimigo da igreja nos nossos dias. Então, aquele que teme o Senhor anda em seus caminhos, entendeu? É isso que o salmista está nos dizendo. Então, como está a sua responsabilidade individual e como está a sua responsabilidade familiar? Mas tem uma terceira instituição, área, que o salmista trabalha. Vai comigo para o versículo 5 e 6 agora. Diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. Do que o salmista está se referindo aqui? A responsabilidade comunitária. A responsabilidade que nós temos como igreja dentro da nova aliança. E talvez você pense assim, mas pastor, onde está a igreja nessa passagem? E é interessante porque a Bíblia, quando fala sobre Sião, ela cita e descreve Sião como uma montanha, primeiro. Depois, ela também chama Sião de uma cidade. É a cidade de Davi, é Sião. E também na cidade de Sião existia um prédio que era chamado Sião, que era o templo. A identidade espiritual, comunitária e pactual de Israel estava ligado diretamente ao templo, o lugar onde a presença de Deus estava. Era onde céus e terra se uniam dentro da linguagem bíblica. Os israelitas levavam seus filhos ao templo como um propósito de identificação com o povo, com uma cultura, com uma nação e principalmente com uma família. Eles entendiam a importância do templo dentro dessa identidade judaica e dessa relação com Deus. Aí você pensa, pastor, tá, entendi, mas eu não sou judeu, eu não sou israelita. Será que esse princípio também se aplica a mim dentro da nova aliança? Será que a eclésia, a eclesia, a igreja, também se cabe dentro desse conceito de Sião, de Jerusalém, de templo, de montanha, de cidade? Será que isso também é um fato para nós como igreja? E eu não tenho a resposta para isso, mas o escritor, a carta aos Hebreus, tem. Então abra comigo em Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 24. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 24. Eu quero que você leia esse texto também. Hebreus 12, 22 a 24. Acharam? Está aí projetado. Diz assim: mas vocês, certo? Se referindo aos leitores da carta aos Hebreus, que muitos eram judeus, mas também haviam gentios entre eles. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos. Quem é Sião aqui no texto? A igreja dos primogênitos. É exatamente assim que o escritor, a carta aos Hebreus, se refere a Sião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. É óbvio
que nesse texto, o autor da carta aos Hebreus se refere a Sião como a igreja, a Jerusalém espiritual, celestial, a cidade do Deus vivo. Então isso se aplica também a nós. E nós precisamos entender essa relação com o corpo de igreja, a nossa família, a nossa comunidade de fé. Infelizmente, nós reduzimos a igreja hoje a um mercado, a um compromisso em nossa agenda ocupada, a um lugar que frequentamos e por isso não experimentamos essa bem-aventurança do salmista. Para nós, infelizmente, nos nossos dias, a igreja não é a família de Deus. A igreja não é um lugar que nós pertencemos e não é a igreja de Cristo. O texto diz: como é feliz, próspero, abençoado aquele que leva a Deus a sério. Aquele que leva a Deus a sério. E esta bênção alcança gerações e gerações. Ele diz que essa bênção vai desde Sião, para que você veja a prosperidade todos os dias da sua vida e os filhos dos seus filhos. Você quer ver seus netos nos caminhos do Senhor? Você quer ver seus bisnetos e as suas futuras gerações nos caminhos do Senhor? Tema o Senhor. Reconheça Ele como outro tipo de ser. Viva essa experiência de relação e de vê-lo como um ser que merece o maior respeito seu. Entenda a sua responsabilidade familiar. Dê valor às coisas que Deus colocou na sua vida. Entenda a sua responsabilidade comunitária. Vamos terminar. Eu quero terminar com alguma aplicação e uma reflexão para você. E eu sei, porque nós temos essa tendência ativista ou legalista demais. E eu sei que talvez na cabeça de vocês, aí, enquanto você ouve o que eu tenho a dizer, você está criando uma lista na sua cabecinha aí, mesmo no subconsciente. Eu preciso levar Deus mais a sério. Número 2, eu preciso levar a minha família mais para a igreja. Número 3, eu preciso entender a minha relação com a minha esposa e com meus filhos. Eu sei que isso é normal, de todo ser humano. Mas eu quero levar você a algo muito mais profundo do que simplesmente o desejo de mudança, mas o agente que causa a sua transformação nessas 3 áreas. Se nós não descobrirmos qual é o agente que causa a transformação, nós vamos viver de empolgação, nós vamos viver de momento, nós vamos passar por crises familiares e a gente traz as pessoas, os nossos filhos e a nossa esposa para a igreja. Nós vamos ter uma crise financeira, aí a gente começa a ser mais generoso com Deus. A gente vai, parar de orar ou buscar a Deus e de repente a gente dá um estalo e a gente começa a orar, aí pede para o pastor fazer campanha de oração e começa a participar das coisas. É tudo reacionário. E nós precisamos mudar isso e entender e perceber esse Deus onipresente que está entre nós e em nós. Então, como buscar o agente? Qual é a causa motivadora que vai me levar a essa transformação? E eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeiro, você vê Jesus assumindo a sua responsabilidade individual na cruz, entregando-se por si, por mim e por você, para que possamos agora exercer a nossa responsabilidade individual? Está nele a motivação, está no ato obediente, sério, de levar Deus a sério e morrer pelos nossos pecados. É em Cristo que nós encontramos aquilo que precisamos, a força que causa a transformação, que Ele assumiu a sua responsabilidade, morrendo por nós, e agora eu assumo a minha responsabilidade, dando a minha vida pelos outros. Não está na empolgação, não está no mais um culto de final de semana, não está no mais um quarto secreto, está em ver nele a individual responsabilidade que Ele assumiu por mim, para que esse amor mova-me na direção de assumir a minha responsabilidade para com Ele. Segundo, você vê Jesus como a árvore a qual nós somos os ramos. Isso nos leva a assumir nossa responsabilidade de cuidar, de proteger e nutrir a nossa videira e a nossa oliveira. Ele diz: aquele que está em mim dará muitos frutos. Ele é a árvore verdadeira e nós somos os ramos. E quando nós reconhecemos isso, aí nós encontramos tudo que nós precisamos para vê-lo e através dele poder cumprir nosso papel e nossa responsabilidade familiar. Não é empolgação, não é motivação, não é mais um culto que te leva a sentir-se melhor por alguma coisa. É olhar para Ele, ver nele tudo que nós precisamos, para que também possamos, na imitação dele, ver os nossos filhos, ver a nossa esposa frutificando e sendo uma bênção. Terceiro, na sua responsabilidade comunitária, você vê Jesus, o corpo de Cristo, que foi despedaçado por nós, tornando-se pão e vinho, para que nossa celebração se torne uma família, uma igreja, um relacionamento íntimo, verdadeiro, de compromisso, de preocupação, de estarmos aliançados nele. Você consegue enxergar nele esse corpo despedaçado que nos fez igreja, porque o resultado da cruz é a igreja.
E quando nós entendemos a igreja nesse sentido, levamos a sério o que Deus comprou com alto preço, com seu sangue, aí nós conseguimos nos frequentar aos domingos e pertencer, participar, estar presente, viver essa comunhão de forma intensa, intencional, proposital. Mas talvez você esteja olhando para mim e dizendo assim: pastor, você não tem noção do que está acontecendo na minha vida pessoal. Pastor, você não tem noção do que está acontecendo na minha vida conjugal, na minha relação com os meus filhos. Você não tem noção da dificuldade que eu estou tendo de relacionamento aqui dentro dessa igreja local. Você não tem noção disso. Então eu quero terminar lendo um texto bíblico para você. E tentando ajudar você a encontrar esperança. Tentando ajudar você a fixar os seus olhos nele, o autor e consumador da nossa fé, o nosso campeão. É nele que nós encontramos a força, é nele que nós encontramos a motivação, é nele que nós vemos todos esses princípios manifestos e vividos. E é nele que nós dizemos: ele nos amou com amor de cruz, e porque ele se entregou por mim, agora eu posso me entregar também em favor dos meus irmãos, em favor da igreja. Nós precisamos ver, encontrar nele aquilo que nós precisamos. Então eu quero que você abra a Bíblia mais uma vez comigo, uma última vez. Abra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E eu quero ajudar você a encontrar esperança no meio de um deserto, no meio de devassidão, no meio de vazio, no meio de desespero, no meio de, sabe, toda forma de caos e dificuldade. No meio de tudo isso. E talvez no meio de uma falta de responsabilidade individual sua. Talvez no meio de uma crise conjugal familiar. Talvez no meio de uma crise com a igreja local que você congrega. A sua comunidade de fé. A crise com seus líderes. Alguma coisa que talvez você experimentou, não se agradou. Eu quero que você olhe com os olhos de esperança sobre tudo isso. Abacuque capítulo 3. Ele começa dizendo assim: Senhor, repare a linguagem aqui que expressa tudo que o salmista expressou. Ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Reparem o temor e o medo. Você enxerga o amor e o temor e o medo aqui? Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. E ele pede com uma oração, com lágrimas nos olhos, eu creio: realiza de novo, Senhor, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidos em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. Olha o clamor do coração do profeta: Senhor, eu quero de novo. Eu quero assumir minha responsabilidade, eu quero assumir a minha responsabilidade familiar, eu quero assumir minha responsabilidade comunitária. Faz de novo, realiza de novo, Senhor, na minha época, as mesmas obras. E aí o que acontece no texto, eu não vou ter tempo de ler ele todo. Ele vê o juízo de Deus sobre os moradores da terra. Ele vê esse Deus temível, esse Deus que é outro ser, outra categoria de ser. Ele treme e ele fica desesperado. E lá no versículo 16 ele diz assim: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, temor. Meus lábios tremeram, medo, e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. E de repente, eu vejo assim, ele teve uma experiência com o Espírito. O Espírito invade o coração do profeta e ele diz assim: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, talvez é isso que você precisa dizer nesta manhã, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vou repetir essa última parte. Ainda assim, eu exultarei no Senhor, e ele diz, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que o nome Jesus significa? Deus é a salvação. Amém. Sabe o que o nome Jesus significa? Deus é a salvação. Então, coloque os seus olhos nele. Olha a responsabilidade individual dele. Olha a responsabilidade familiar dele. Lembra na cruz do Calvário? Ele olhou para João e disse: João, eis a tua mãe. Ele não poderia fazer nada para cuidar da mãe dele, mas ele designou alguém responsável para assumir o seu papel. E disse: João, eis a minha mãe, eis a sua mãe agora. Ele assumiu a sua responsabilidade comunitária, dando o seu corpo, pão e vinho para todos nós aqui, para que nós possamos ser um nele.
Como está a sua responsabilidade individual? Como está a sua responsabilidade familiar? Como está a sua responsabilidade comunitária? É hora de nós revermos todas essas áreas, porque feliz é o homem que assim vive. Feliz é o homem que leva Deus a sério. Eu espero que você saia daqui levando Deus a sério a partir de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, que o teu temor e o teu medo venha sobre nós, terrível Deus. Senhor, nós ouvimos falar da tua fama também aqui. Nós trememos também diante dos teus atos, Senhor. Mas nós fazemos também essa oração, não igual a de Abacuque, mas a nossa, em nosso tempo, em nosso contexto, dentro do nosso jeito de enxergar e ver as coisas. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faz-as conhecidas também em nosso tempo. Lembra-te da tua misericórdia, Deus, sobre nós. E o teu temor, Senhor, que o princípio da sabedoria venha sobre nós nessa manhã, para que nós possamos nos comprometer com Deus onipresente. Temos sensibilidade de que o Senhor está conosco o tempo todo. Senhor, dá-nos também, Deus, essa responsabilidade familiar, para que possamos ver nossos cônjuges, nossas esposas como frutífera árvore, como videira frutífera, os nossos filhos como brotos da oliveira, que ao crescerem darão muitos frutos por gerações e gerações. E nos ajude, Deus, a discernir o corpo de Cristo, a comer e bebê-lo de forma digna nessa manhã, a não desprezar, Deus, o resultado da cruz, mas a nos comprometer, nos aliançar uns com os outros, para que Cristo possa ser visto de uma forma mais clara, evidente, através do seu corpo, que é a igreja, a Jerusalém celestial, a família do Deus vivo, a Sião de Deus. Pai, que essas três responsabilidades, essas três instituições sejam levadas a sério, sejam protegidas, sejam cuidadas, para que nós possamos experimentar a bem-aventurança, sermos gente feliz nessa terra, que transmite esse amor, que vive essa alegria e que se compromete, que é responsável e, acima de tudo, leva o Senhor a sério. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus.